Diga assim comigo novamente: recupere a sua visão. Coloca a mão no seu coração e diz assim: hoje eu sairei daqui com a minha visão recuperada. Amém. Vamos ler segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 15, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Que horas que ele se levantou? Bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Deixa eu te dar um contexto aqui desse versículo que nós lemos. Eliseu estava com o seu servo em uma casa, e ali um povo estava perseguindo o exército de Israel. E naquele momento, eles foram até onde Eliseu estava. Por quê? O rei do exército inimigo estava querendo atacar o exército de Israel. Mas toda vez que esse exército inimigo ia para atacar o povo de Israel, Eliseu tinha uma revelação do Senhor, ia até o rei de Israel e falava assim: não vá por esse caminho. Se você for por esse caminho, esse exército inimigo vai te atacar. Então vá por outro caminho. E aí então o rei inimigo, ele chama os seus soldados e fala assim: peraí, quem aqui está nos traindo? Porque não é possível, toda vez que a gente vai atacar o povo de Israel, eles fugiram. Então alguém deve estar vazando informação. Deve estar vazando informação aqui, não é possível. Quem é o dedo duro daqui do nosso meio? E aí então um desses soldados levanta e fala assim: meu senhor, deixa eu te falar uma coisa. Quem está contando os nossos planos para ele não é nenhum de nós aqui. Quem está contando o nosso plano para eles é o homem de Deus chamado Eliseu. E olha só, Eliseu, Deus revela para Eliseu até aquilo que o Senhor fala em secreto no seu quarto. Olha só, gente, que maravilha isso. Eu não sei você, mas eu fico assim, extasiado quando eu ouço algo desse tipo. Imagina alguém chegar para você e falar assim: ó, Deus está revelando até o que você fala no seu quarto, para o profeta, para o homem de Deus. Olha o nível de intimidade que Eliseu tinha com o Senhor. Olha o grau de relacionamento que Eliseu tinha com o Senhor. E aí então, esse rei fala assim: ó, então vamos atrás desse Eliseu. Quando pela manhãzinha, quando de manhã, o servo de Eliseu sai para fora e ele vê em volta dele todo o exército inimigo. E aí então ele fica assustado, porque ele não estava esperando. Quem aqui sai da sua casa para trabalhar esperando encontrar um exército para guerrear? Ninguém. Você já sai da sua casa falando assim: bom, já tomei aqui meu café, agora deixa eu já me preparar aqui que eu vou encontrar um exército para eu guerrear. A gente não acorda de manhã desse jeito, não é? Então ele se assustou. Mas aí ele só conseguiu ver isso. E ele ficou aterrorizado, ele ficou com medo. E ele então chama Eliseu, ele volta para dentro, fala assim: vou sair que nada, deixa eu voltar. Voltou e disse para Eliseu: meu senhor, e agora? O que nós faremos? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero começar essa mensagem te fazendo uma pergunta: como está a sua visão? Mas espera aí, eu não estou falando da nossa visão natural. Alguns já mexeu no óculos assim, né? Já deu aqui uma ajustada. Eu não estou falando da nossa visão natural. Eu estou falando da nossa visão espiritual. Como está a sua visão? Vira para o seu irmão e fala assim: como está a sua visão? A forma como nós enxergamos uma situação vai determinar a maneira como nós vamos agir em relação a ela. Vou te dar um exemplo. Se nós olharmos uma situação com uma ótica negativa, a nossa ação é natural nós agirmos de uma forma negativa também. Se nós enxergarmos algo por uma perspectiva positiva,
a nossa tendência é agir, tomar atitudes de forma positiva. Se eu vejo uma situação somente com um olhar negativo, como que vai ser o meu comentário em relação a isso? Deixa eu te falar uma coisa, esse ano não foi um ano muito fácil, não é verdade? Concordemos nisso, convenhamos nisso, não foi um ano muito fácil. Agora, só porque aconteceu essas coisinhas, nesses percalços no meio do caminho, tudo agora se perdeu? É agora o ano para eu riscar da minha agenda? É agora um ano para a gente se desestabilizar completamente e isso nos levar? 2021 está chegando, querido. Qual que está sendo a nossa perspectiva? Qual está sendo o nosso olhar para 2021? Tudo isso vai depender da maneira como eu estou enxergando esse 2020. Olha só, quando nós agimos dessa forma, quando nós nos afastamos de Deus nesse momento, perceba que Eliseu tinha esse relacionamento com Deus. Quando nós nos afastamos desse relacionamento com Deus, a nossa tendência é ver problema, a nossa tendência é falar de problema, a nossa tendência é enfatizar o problema. E muitas vezes nós fazemos isso dentro de casa. Muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós fazemos isso com a nossa própria vida. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Como você tem olhado para a sua vida hoje? Qual é a visão que você está tendo da sua vida hoje? Qual é a visão que você está tendo da sua casa? Qual é a visão que você está tendo dos seus filhos? Qual é a visão que você está tendo do seu trabalho ou dos seus estudos? Qual é a visão que nós estamos tendo da nossa vida? E eu quero entrar no primeiro tópico com você aqui, que é: como você tem visto o que está ao seu redor? Vamos ler isso juntos, no 3? Vamos lá, 1, 2, 3. Como você, bem forte, querido, você está aí? Só quem está aí, diga glória a Deus. Amém, então vamos ler bem forte. Como você... Para ensaio foi bom. No 3 agora, para valer, para acordar. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Como você tem visto o que está ao seu redor. Amém. Aqui eu quero trazer uma lição para nós. Não está no esboço aqui, mas olha só. Por isso que é importante nós estarmos juntos. Igreja não é um lugar para nós frequentarmos. Igreja é uma família para nós pertencermos. É importante nós estarmos juntos, conectados. Por quê, querido? Quando eu estiver sozinho, será que quando eu estiver sozinho, eu não vou acabar enxergando somente a ação do inimigo? Isso é um ponto para nós pensarmos. Então é necessário nós estarmos juntos, porque se de repente eu estiver enxergando somente algo negativo, vai ter alguém do meu lado para me mostrar: não, cara, calma, não é por aí não. Cara, Deus está fazendo na sua vida. Deus está fazendo, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Então muitas vezes nós acabamos enxergando somente o lado negativo das coisas. Talvez você tenha um filho, um marido, uma esposa que ainda está preso nos vícios, mas que já vai se libertar em nome de Jesus. Mas olha só, a nossa tendência é sempre enfatizar o problema. A nossa tendência é sempre enfatizar o lado ruim das coisas. A nossa ótica humana nos leva a ver somente o problema. Por quê, querido? Eu gostaria muito que o Paulo fosse para a igreja comigo. Eu gostaria muito que o Paulo entregasse a vida dele para Jesus, assim como eu fiz. Esse é o meu desejo. Só que quando eu convido para vir para a igreja, quando eu falo de Jesus para essa pessoa, quando eu tento trazer Jesus para dentro de casa, olha só, e já eu vou explicar mais sobre isso. Quando eu tento trazer Jesus para dentro de casa, o Paulo briga comigo, né? Ele acaba ficando de mal, sabe? Ele acaba ficando sem falar comigo. Qual é a minha tendência? É já trazer um pré-julgamento. Esse daí não tem jeito mais não.
Esse daí, ixi, vai demorar. Olha só, querido, não é isso. Essa é a nossa ótica humana. Essa é a nossa visão humana. Nós somos pessoas carentes e cheias de necessidades. E muitas vezes nós nos baseamos no agir de Deus, não pela sua magnitude. A Bíblia vai dizer que para Deus não existe nada impossível. Mas para mim, que sou uma pessoa limitada, que sou uma pessoa cheia de carência e desejos, nós somos assim, o ser humano é assim. Eu acabo trazendo a realidade de Deus para a minha limitação. E aí nós não enxergamos o agir de Deus ao nosso redor, nós não enxergamos o agir de Deus na nossa vida. Nós não entendemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O agir de Deus é diferente do nosso agir. Nós queremos... Olha só, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aí a gente estava falando a respeito dessa ação do Evangelho. Olha só o que Deus faz. Olha só o que Deus faz, e eu tenho certeza que é isso que está acontecendo na sua família hoje. Eu tenho certeza que é isso que está acontecendo na sua casa hoje. Olha só, quando eu tento falar para o Paulo o que ele tem que fazer, eu estou querendo proporcionar uma transformação externa, porque é de mim para ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. O mesmo Jesus Cristo que está dentro de mim, está dentro de você, o mesmo Jesus Cristo que morreu por mim, morreu por você, também morreu por ele. Amém. É só uma questão de tempo. Então olha só, tempo para quê, Jean? As minhas palavras, a minha ótica natural, a minha visão natural vai tentar trazer transformação através de argumentos. Mas a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus Cristo, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, Deus e a sua maravilhosa graça, que vai nos encontrar, que nos encontra, ela trabalha no Paulo de dentro para fora. É essa visão que nós devemos ter. Talvez os meus argumentos, eu estou vendo que os meus argumentos não estão funcionando. E realmente o meu e o seu argumento não funciona de nada. Talvez o meu e o seu argumento gera ainda mais barreiras. Mas a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do seu erro é o Espírito Santo. A minha ótica espiritual deve ser qual? Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Eu posso não estar vendo agora. Essa situação parece estar difícil. Eu só estou vendo carros de inimigo. Eu só estou vendo o exército inimigo. E agora, o que vai ser de mim? Não é o que vai ser de mim. O que agora eu quero dizer que Deus está trabalhando, Deus está fazendo. É só uma questão de eu ajustar a minha ótica. E nós vamos entrar nesse ponto. Muitas coisas ao nosso redor têm contribuído para que tenhamos uma visão negativa da nossa vida, das pessoas, da igreja e até mesmo de Deus. Olha só, muita coisa. A internet trouxe um poder maravilhoso, nós temos visto isso. Mas também, a internet trouxe a oportunidade de ser revelado o que há de pior na sociedade. Porque olha só, constantemente nós estamos vendo publicações, estamos vendo conteúdo que vem denegrir a pessoa, que vem denegrir a imagem de uma outra pessoa, que vem querer trazer de uma forma que só um lado tem verdade, só um lado tem razão na história. Então olha só, basta um comentário seu, basta uma publicação sua, basta uma opinião sua para o barraco estar armado virtualmente. E aí qual que é a nossa tendência? Nós acabamos discutindo virtualmente e trazemos esse ódio, trazemos essa mágoa para o natural, para o relacional, para o presencial. Muitas coisas nós ouvimos falar a respeito da igreja, e isso gera em nós uma revolta, isso gera em nós um sentimento de que realmente a igreja é o que estão falando, mas não. Bill Hybels diz isso e nós cremos fielmente nisso, que a igreja é a esperança do mundo.
A igreja é a esperança do mundo. Então, tudo que postam a respeito de igreja, tudo que falam a respeito de igreja, eu não absorvo, eu não concordo. Sabe por quê? Porque a igreja para mim não foi assim. A igreja foi para mim um ponto de salvação, tem sido para mim um ponto de restauração, tem sido para mim um ponto de transformação, querido. Tem trazido para mim momentos sobrenaturais. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu vim para a igreja, eu era uma pessoa que estava tentando se encaixar nos padrões. Eu não tinha rodas de amigo. Eu era uma pessoa que ficava mais tempo em casa, isolado, do que em relacionamentos com as pessoas. Eu era uma pessoa que eu fazia, só para você ter uma ideia, eu fazia desenhos e eu conversava e eu me relacionava com os desenhos que eu fazia. Por quê? Eu tinha dificuldade em ter relacionamento com as pessoas. Eu tinha uma baixa autoestima. Isso me impedia demais de avançar nos relacionamentos. E aí vem a revolta, porque nenhum grupo me aceita. Vem a revolta, porque nenhum grupo quer saber de mim. E aí então o que acontece? Eu vou ser meu próprio grupo. Eu vou ditar as minhas regras. Eu vou fazer aquilo que me dá na telha. Se tem que beber, para eu parecer superior, eu vou beber. Se tem que fumar, eu vou fumar. Agora deixa eu te falar uma coisa. A igreja não proporcionou nada de ruim para mim dessa forma. A igreja potencializou tudo aquilo que estava dentro de mim. Não por um rótulo. Não por uma, olha só, a igreja proporciona para mim e para você não rótulos, proporciona identidade. A igreja traz identidade para mim e para você. Agora eu vou deixar que comentários de outros me façam ver a igreja como a pior coisa desse mundo. Pelo contrário, querido, se não fosse aqui na igreja, talvez eu e você, nós estaríamos perdidos. Talvez eu e você já teríamos perdido a nossa vida através de uma overdose, através de um acidente de carro, até mesmo de uma briga, ter tomado uma facada, ter tomado um tiro. Mas você está aqui hoje, na igreja do Senhor Jesus Cristo, recebendo essa palavra e trazendo transformação para você e para sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Foi necessário a intervenção do homem de Deus para que o servo pudesse ver o que Deus estava fazendo. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, alguns versos adiante, depois que o servo entra para casa e fala: Senhor, e agora o que nós vamos fazer? Olha só o que Eliseu fez. Eliseu orou. Senhor, como foi a oração de Eliseu? Foi assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Em outras palavras, Senhor, recupera a visão desse garoto. Senhor, ajusta aí a visão desse garoto. E aí então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha só que interessante, depois dessa intervenção do homem de Deus, ele passou a ver o que Deus estava fazendo ali. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai sair daqui hoje vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Você vai sair daqui hoje vendo a ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Talvez, querido, quando você sair daqui, fica aqui uma lição de casa para nós. Talvez ao sair daqui, Deus vai nos trazer pessoas que nós vamos ter que nos aproximar e pedir perdão. Sabe como? Falar assim: ó, Magal, me perdoa, cara. Me perdoa porque eu sempre falei com você dessa forma. Mas hoje eu estou vendo que você é a imagem e semelhança de Deus. Hoje eu posso ver que você não é essa pessoa que eu falei. Talvez você vai ter que procurar os seus filhos e dizer: filho, perdoa o pai. Filho, perdoa a mãe, porque todo o tempo eu falei que você só me dava trabalho, porque todo esse tempo eu falei que você só me dava dor de cabeça, porque todo o tempo eu falei que você me trazia prejuízo, mas não, eu só estava vendo o natural. Mas não é essa a sua identidade. Eu só estava vendo os rótulos, mas não é essa identidade que você tem. Eu quero te pedir perdão, meu filho, e você vai ver, querido, na sua casa, na sua família, a ação sobrenatural de Deus sobre a sua casa. Querido, isso muda tudo. Isso muda tudo.
Quando cedemos a essas maneiras de enxergar as coisas, passamos a ver somente problemas, falamos de problemas, enfatizando somente os problemas. Eu estou lendo um livro, e nesse livro diz assim, que a família é criação de Deus. A família foi criada, cada membro da família foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então toda vez que eu olho para minha família e não vejo a ação de Deus ali, eu não vejo o evangelho de Jesus ali, é porque eu estou olhando para minha família com os olhos fechados. Agora, a nossa oração aqui hoje é essa: Senhor, abre os meus olhos, eu vou ver a minha família, a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ver a minha família, a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, tudo vai mudar, querido. Isso são palavras proféticas. Isso é eu trazer a ação do céu para dentro da minha casa. Você sabia o seguinte? A adoração é a linguagem dos céus. Amém? A adoração é a linguagem dos céus. Os anjos adoram ao Senhor Jesus Cristo 24 horas por dia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é a canção do inferno? Sabe qual é a comunicação do inferno? Murmuração. O mesmo efeito que a adoração causa no céu, a murmuração causa o mesmo efeito no inferno. Então toda vez que eu adoro ao Senhor Jesus Cristo, a presença do Senhor vem, não é assim? É assim ou não é? Sim ou não? Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Quem não acha nada? Toda vez que eu adoro, a presença de Deus vem. O reino de Deus vem. Toda vez que eu murmuro, que eu falo do problema, que eu enfatizo o problema do meu irmão, do meu parente, do meu familiar, eu estou trazendo a realidade do inferno, querido. E não é isso que eu quero para minha casa, e eu tenho certeza que não é isso que você quer para sua casa também. Por isso nós estamos aqui. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós conseguimos olhar além das tempestades da vida. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós olhamos além das tempestades, além das ameaças futuras, das ameaças que podem estar por vir. Aquele cara viu um exército ali que estava pronto para atacar eles. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós não vemos o exército que está pronto para nos atacar. Nós vemos o exército que está pronto para nos defender. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia! Olha só, tire os olhos da tempestade, olhe para Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, olha para Jesus. E para nós encerrarmos, tenha uma visão clara daquilo que Deus tem para você. Tenha uma visão clara daquilo que Deus tem para você. Olha só o que o apóstolo Marcos registrou aqui. Marcos capítulo 8, do verso 23 ao verso 25, diz assim, Ele, Jesus Cristo, tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvore andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. Ele via tudo claramente. Diga assim comigo: ele via tudo claramente. Vamos fazer aqui algumas perguntas a respeito desse texto, algum pensamento a respeito desse texto. Haveria possibilidade, aos olhos humanos, de um simples guspe e um simples barro curar um cego? Aos olhos humanos parecia? É possível isso? Aos olhos humanos não. De acordo com a nossa visão natural, não. Uma outra pergunta aqui para nós pensarmos: se o cara era cego, como ele sabia que era parecido com uma árvore? Já parou para pensar nisso? Se ele era cego, como que ele sabia que o vulto que ele estava vendo era igual a uma árvore? Como que ele sabia como era uma árvore? Um dia, lendo esse texto e fazendo esses questionamentos, Deus ministrou algo no meu coração.
Esse cara, possivelmente, ele já deveria ter enxergado antes. Porque ele sabia o que eram pessoas e sabiam o que eram árvores. Ele sabia distinguir. Então, possivelmente, talvez, ele já tenha enxergado antes. E com o passar do tempo, ele foi perdendo a sua visão. Ele foi perdendo a sua vista. Queridos, olha só. Muitas vezes, existem coisas que roubam a nossa visão. Muitas vezes, no relacionamento, vai se desgastando e rouba a visão daquela mulher com quem eu me casei. Rouba a visão daquele homem com quem você se casou. Rouba a visão do primeiro dia que nós pegamos os nossos filhos no nosso colo. Ninguém pegou um filho no colo e disse assim: esse cara aqui vai só me trazer tristeza. Ninguém pegou o filho assim. Eu lembro muito bem o primeiro momento que eu peguei o Joaquim no meu colo. E aí aconteceu de eu ficar sozinho com ele. E aí eu peguei ele no meu colo e falei assim: seu nome é Joaquim. Sabe o que significa seu nome? Deus estabeleceu, Deus colocou. Foi Deus que colocou você na minha vida. Foi Deus que colocou você nesse mundo para mudar a sua geração. Foi Deus que colocou você nesse mundo para ser uma grande influência do reino dos céus aqui na terra. Você nasceu hoje para ser um grande adorador. Você nasceu hoje para ser um grande homem de Deus. Está entendendo? Nós pegamos o nosso filho no nosso colo dessa forma. Mas às vezes, com o passar do tempo, existem coisas que vão roubando essa visão. E às vezes parece impossível de recuperar novamente. Às vezes parece: o que Jesus está fazendo? Cuspe, barro? Imagina, Jesus está ficando doido. É impossível isso agora. Sabe? Quando você se casou, ninguém casou e falou assim: que beleza, agora eu vou sofrer o resto da vida. Não. No final da nossa história, nós lutamos, e trabalhamos muito para que seja escrito assim: e foram felizes para sempre. Mas com o passar do tempo, com as rixas, com as influências ao redor, isso nos fez perder a nossa visão. E é necessário que Jesus Cristo restaure essa visão. Coloca a mão no seu olho aí. Coloca a mão no seu olho. Imagina que Jesus Cristo agora é que está colocando a mão aí no seu olho. E Ele está te fazendo uma pergunta. Ele chama você pelo seu nome e te faz uma pergunta: o que você está vendo? Como você está vendo a sua casa? Como você está vendo a sua família? Como você está vendo os seus filhos? Como você está vendo o seu marido? Como você está vendo a sua esposa? Como você está vendo a sua igreja? Responda para Jesus. Tire esse momento no seu íntimo aí. Responda para Jesus. Como você está vendo? Seja bem franco com Jesus nesse momento. Senhor, eu estou vendo meu filho se perdendo cada vez mais. Senhor, eu estou vendo meu marido cada vez sendo mais agressivo. Senhor, eu não vejo mais esperança para o meu casamento. Eu não vejo mais aquela mulher que o Senhor me deu, por quem eu me apaixonei. Eu não vejo mais, Deus, esperança. Eu não vejo mais alegria, Senhor. Aleluia. Assim como aconteceu nesse versículo, Jesus Cristo colocou a mão novamente nos olhos desse homem. Coloca aí de novo, mais uma vez, a mão no seu olho. Aleluia. Aleluia. A presença do Espírito Santo é real neste lugar, querido. Você vai começar a ver aí agora, você vai começar a ter uma imagem na sua mente da visão que Deus tem para a sua casa, da visão que Deus tem para o seu filho. Ei, querido, minha querida, seu filho está te fazendo chorar? Jesus vai te mostrar agora, Ele te dando muita alegria. Seu trabalho está difícil? Você está pensando em desistir? Você está pensando em abrir mão? Deus está mostrando para você uma grande porta se abrindo agora. Deus está mostrando para você um grande negócio chegando próximo de você. Aleluia.
Deus está mostrando para você a sua casa se enchendo da alegria do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Todos, se coloque de pé no seu lugar. Hoje nós sairemos daqui com uma visão mais apurada, com uma visão mais clara, com a visão dos céus para nossa casa, para nossa vida, com uma visão do Senhor para nossa vida. Hoje Jesus Cristo está ajustando a nossa ótica, não uma ótica natural, mas uma ótica espiritual. Você vai ver, querido, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 verso 3, Paulo escreve à igreja de Éfeso e diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a visão que nós devemos ter. Essa é a visão que precisa ser restaurada em nós, de que todas as bênçãos nas regiões celestiais já foi conquistada. Deus já entregou para mim e para você aquilo que nós estamos vivendo hoje, que nos causa tristeza, que nos faz ver apenas a ação inimiga. Essa não é a realidade de Deus para mim e para você. Nós vamos sair daqui hoje com uma realidade dos céus. E eu quero que você coloque a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. Começa a falar com o Senhor, querido. Começa a apresentar a sua casa ao Senhor. Eu vou dar 2 minutos para você orar, para você falar com o Senhor. Ao som dessa música, você vai falar com o Senhor. Aleluia. Fale com o Senhor nesse momento. Eu sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Eu sei que estás aqui, meu Pai. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Aleluia. Me constranger com teu amor. Isso, fale com Jesus. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser chorar, chore. Eu tenho certeza, querido, que se essas lágrimas são de tristeza, pelo poder do nome de Jesus, é a última vez que você vai chorar por isso. É a última vez que você vai se entristecer por essa situação que você está vivendo. Aleluia, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo te invade nesse momento. Sinta o toque do Espírito Santo. O Senhor invade a sua casa. A realidade dos céus é a realidade da sua casa. Isso, quer chorar, chore, querido. Não tenha vergonha. Você está aos pés do Senhor Jesus Cristo.